Vamos dar sequência, vamos ver como começar a criar regras, né, para aplicar aí no CSS com o Media Query. Eu vou fazer o seguinte antes para a gente organizar. Vou criar um novo site, novo site. Isso aqui não mudou nada, né, para quem já acompanha os delivery, os cursos que eu dei em outras versões, vai ser a mesma coisa. Vou colocar aqui site responsivo. Aí a gente vai trabalhando em cima dele. Isso é só um nome para que você identifique o seu site aqui no painel, onde eu estou mostrando aqui à direita. Aonde eu vou gravar esse site? Vou colocar dentro também da pasta aí do curso de site responsivo, dentro da pasta arquivos. Então esse é o caminho, né, onde eu vou utilizar esse site. Não preciso fazer configuração de servidor, porque por enquanto eu não vou estar utilizando PHP. Só pretendo, na verdade, usar aí se for para a gente construir os formulários aí de e-mail. Então a gente vai fazer, é bem simplesinho também. Vou salvar e ele já mostra para mim o que eu tenho lá dentro, que é o arquivo da aula 7, justamente esse arquivo que eu estou trabalhando. Bem simples aí, né, da gente entender. Eu preciso de um outro painel que eu acho interessante, que é o CSS Design. Aqui na paleta Janela, no menu Janela, eu tenho aqui a opção CSS Design. Então, quando eu clico nele, ele mostra para mim aqui ao lado. Eu tenho agora os arquivos e tenho também aqui abaixo ó, o CSS Design. Vou até dar uma ajustada, eu posso arrastar esse arquivo para baixo aqui, ó, porque dessa forma, fazer desse jeito. Eu tenho uma aba com os arquivos e outra com o CSS. Fica maior aqui, mais fácil de trabalhar. Vou criar, né, um novo arquivo CSS, eu poderia criar também direto uma regra aqui através dessa opção. Então, geralmente nos cursos a gente fazia o seguinte, botão direito, eu pedia um novo arquivo, criava ele com o nome CSS, começava a editar ele e depois linkava aqui com o código, né, no HTML. Aqui tem um jeito mais fácil, vamos então sempre optar por essas formas, né, porque isso poupa tempo. Aqui em CSS Design você vai clicar aqui ao lado, onde tem esse botãozinho de mais, adicionar origem CSS, criar um arquivo CSS. Aqui o que ele vai te pedir é basicamente o nome, né, desse arquivo. Aqui tem opções de condicional, tá joia? Para a gente já definir algumas mídias, então qual tipo de mídia eu quero utilizar, máxima resolução mínima, como a gente viu, né, e eu expliquei rapidamente. Então isso aqui a gente não vai trabalhar por enquanto não. Vou criar ele aqui com o nome, por exemplo, de style, né, de estilo aqui. Ok. Vou deixar nessa mesma pasta aqui, né, do site. O que, que ele fez? Ele já colocou para mim, reparou que aqui o código aumentou, ele já linkou para mim. Tipo de arquivo style CSS, né, do tipo style sheet, que é folha de estilo, e o tipo dele, texto.css. Não tanto faz isso aqui a ordem. Então, geralmente quando eu crio à mão, eu coloco a localização dele, que é de onde ele está puxando o arquivo, por último. Mas essa linha aqui, independente da ordem, os comandos ali não alteram. Beleza. Então eu tenho aqui o meu CSS. Ele já está apontando aqui que ele é um arquivo para todas as origens. Se eu olhar também no mídia, ele é global. Eu não fiz nenhuma alteração no tipo da mídia dele. Nós vamos fazer já já isso aí. Se eu clicar em Style aqui, ó, ele vai mostrar para mim, então, o código-fonte, né, do meu CSS. Vou apagar isso aqui, não preciso dessas informações. Vamos supor que eu queira criar uma condição, né, para os dois níveis de cabeçalho que eu tenho lá, que é o H1 e H3. Como não é classe, eu não preciso iniciar com o ponto. Eu vou apenas colocar aqui a propriedade, que é o H1, vou abrir e fechar chaves, e aqui o H3. Ok. Vou definir, por exemplo, uma fonte para ele, né? Vai ter vários tipos aqui. Vou colocar uma fonte family. Vou colocar aqui essa primeira, ponto e vírgula para fechar a linha. No H3, eu também posso definir algumas outras opções. Vou colocar um fonte color para ele. Coloco ele aqui como blue. Ok. Beleza. Ctrl S para salvar. Para a gente testar, basta vir aqui ó, no código fonte, né, e pressionar F12 ou clicar nesse botão e selecionar quais os navegadores que eu quero fazer aí o teste. Se você quiser testar em algum que não esteja, editar lista de navegadores e aqui você seleciona em editar em algum local aqui do computador né, um navegador. Eu tenho aqui o Opera, o Firefox. Vou selecionar, por exemplo, o Firefox. Vou deixar ele abrir com o Firefox. Ok. Vou aplicar. Então, eu já tenho ele aqui ó, na minha lista agora de navegadores para teste.
firefox.exe. Salvar alterações. Sempre que você for visualizar, você deve salvar. Então, é só apertar o Ctrl S, ou se você não tiver salvo, ele vai dar essa mensagem. Então, ele já fez aqui as alterações, só uma correção, não precisa de pôr font quando você for apenas trabalhar a cor, não. Já usando CSS, CSS3 a gente não coloca mais esse parâmetro aqui na frente, senão ele não altera. Então, basicamente é isso. Na próxima aula a gente vai, então, implementar o Media Query aqui, porque até então, em qualquer mídia que eu abrir ele, né, poderia ser no iPhone, no tablet, ele se comportaria da mesma forma, ficaria desse mesmo jeito aqui. Então, com as opções, né, do Media Query, que eu vou passar as informações, as restrições, para que ele entenda que se for, por exemplo, menor do que 500 pixels, ele vai se comportar de um outro jeito. Na próxima aula, então, a gente começa a criar essas condições.